Oi, pessoal, boa noite. Hoje, pela primeira vez, deixa eu me ajustar aqui meu enquadramento. Hoje, pela primeira vez, ao vivo no YouTube e no Facebook. Olha que novidade, estamos evoluindo. Ao vivo simultaneamente no YouTube e no Facebook. Então, boa noite para quem já está assistindo a gente aqui no YouTube, no nosso canal, youtube.com/ABS Saúde. E no nosso Facebook também, a nossa página do Facebook, você que recebeu a notificação e veio ver o que está acontecendo. A gente vai falar hoje sobre Health Literacy, também conhecido como letramento em saúde ou literacia em saúde, e esse é um tema muito interessante e acho que assim, deveria ser debatido não só por profissionais de saúde, mas a gente vai falar hoje o que as startups, os aplicativos têm a ver com esse tema, né? Já vou adiantar aqui tudo. Então, dar as boas-vindas aqui para o pessoal que já está online aqui com a gente. Quem não está online, pessoal, vamos vendo. A gente está, compartilhem aqui o nosso link aqui nos grupos de vocês, porque esse é um tema muito, muito bacana e a gente tem muito pouco debate sobre isso aqui no Brasil. Então, vou chamar aqui para entrar ao vivo comigo agora aqui a Ellen. Ellen foi que organizou, né, que conheceu o tema, também se apaixonou, se interessou pelo tema. E, oi, ó, a Euri já entrou aqui online. Oi, Euri, boa noite. A Ellen, então, que conheceu o tema, se apaixonou pelo tema e falou, a gente precisa trazer isso para as startups, para os associados. Então, vou pedir para a Ellen aqui, que vai intermediar esse bate-papo comigo hoje, que Ellen se apresentar um pouquinho. Conta para a gente quem que você é. Obrigada, Ive, por trazer esse assunto. Acho que tem uma importância gigante. Talvez a gente não tenha ainda a oportunidade de discutir a dimensão disso. Mas o Rogério vai falar disso um pouquinho lá na frente. Você já disse, meu nome é Ellen Mazarax, eu sou CEO da UX Med. Então, a gente trabalha muito voltado para a UX dos pacientes, mas também dos próprios profissionais. Daí a importância da gente conectar todas as pontas. Mas hoje, acho que é mais importante dizer que eu estou representando a BSS como embaixadora, muito orgulhosa desse convite. Acho que a gente tem um bom trabalho para fazer, um trabalhão, mas um trabalho super bacana. E é isso, eu estou aqui para contribuir. Trouxe já minhas perguntinhas, mas juro que eu não vou monopolizar. Mas eu espero que a gente tenha uma ótima noite e que a gente continue falando desse assunto. É só o início, né? Isso, pessoal, as caixas de perguntas estão abertas, tanto no chat do YouTube como no Facebook, então quem tiver pergunta pode colocar, que a gente coloca aqui no ar. Também deixar aqui, a Ellen citou o caso dos embaixadores, né, então acho que aqui, não, desse lado aqui, desse lado aqui tem o site, né, da associação, isso, ali a gente já tem alguns embaixadores, ou seja, pessoas que de fato fazem essa ponte da inovação em saúde, das startups, da associação, e aí em várias regiões do Brasil. Então, se você é de uma região e quer saber o que está acontecendo, quer se conectar com a gente, pode ir lá no site ver quem é o embaixador da sua região. Se não tiver embaixador na sua região, se você tiver a fim de encarar o desafio, também entra lá e se voluntaria. Então, todos bem-vindos. Sem mais delongas, vamos dar as boas-vindas ao Rogério. Rogério, Oi, boa pessoal. noite. Boa noite. Pedi para você se apresentar, então, contar um pouco, né, a tua história, de onde você veio, como é que você veio parar aqui no Health Literacy, e o que isso tem a ver com startup, né? Porque eu já sei que você também tem uma startup de saúde. Voltei, já caiu, mas voltei. Sim, tem uma startup de saúde que trabalha com letramento em saúde. Já comecei em 2015 com o mesmo protótipo do que ela é hoje, que ela está se transformando. E eu acho que eu não ouvi, mas eu já posso começar a falar aqui por enquanto nesse tempo. Pode, manda brasa, pode já contar a história do Health Literacy. Pode falar. Eu vou inclusive, eu vou sair da janela já para deixar você esses 15 minutinhos, vou tirar eu e a Ellen aqui da janela, para você contar aqui. Eu tenho uns 10 minutos aí para contar a tua história. Fica à vontade. O tempo é seu. Pode deixar. Então, pessoal, obrigado primeiro pelo convite, pela Ive, por ter proporcionado, pela Ellen, que eu conheci e que conseguiu criar este momento aqui agora. Deixa eu colocar o cronômetro para eu controlar o tempo da fala. E estou muito feliz de estar aqui, podendo espalhar e compartilhar esse tema. Meu nome é Rogério, eu sou de Fortaleza, moro aqui em Florianópolis já há 4 anos e vim por causa da startup em si.
E eu cheguei nesse tema do letramento em saúde, eu também, quando a primeira vez que eu descobri, eu não conhecia o que era, eu nunca tinha ouvido falar do que era letramento em saúde, e foi um tema que eu me apaixonei muito desde 2013, estudo já há 7 anos esse tema, e hoje eu estou fazendo mestrado em saúde pública para estudar mais sobre esse tema, comecei agora há 2 semanas na Escola de Saúde Pública da Fiocruz, e vou contar um pouco de como é que eu hoje estou fazendo mestrado sobre isso, empreendendo, e onde eu cheguei nesse tema. Eu entrei na faculdade de medicina, eu sou médico, e eu sempre me incomodou muito, eu gostava de observar muito comunicação, as palavras que a gente fala, né, o porquê a gente fala. E quando eu entrei na faculdade, eu percebia uma questão na comunicação das relações em saúde, de profissionais com pacientes e entre profissionais em si. E quando eu ia consultar, já depois de 2 anos teórico, né, quando começa o 3º ano da faculdade mais de consulta, pelo menos eu fiz na Federal do Ceará e funciona assim, eu ficava um pouco constrangido, angustiado com a forma como as coisas aconteciam, assim, porque eu percebia que alguma coisa não tinha ficado entendível na consulta, porém, quando a pessoa perguntava assim, você entendeu? O profissional de saúde, né? Aí a pessoa perguntava, entendi. Sendo que, sim, entendi. Sendo que parecia que alguma coisa não tinha ficado entendível ali. E eu ia pesquisar comunicação em saúde. Eu vi muito sobre spikes na faculdade, né, que é uma técnica de comunicação de más notícias, mas parecia que alguma coisa não ficava muito entendível e explícita ali. E durante a faculdade eu trabalhei com direitos humanos, coordenando projetos em direitos humanos e paz relacionados à saúde, né, então, violência contra a mulher, prevenção de abuso infantil e por aí vai, numa ONG de estudantes de medicina aqui no Brasil. E eu coordenei 2 anos os projetos em direitos humanos aqui nacionalmente. E nessa ONG, que é no mundo todo de estudantes de medicina, na América Latina estavam falando sobre populações que eram negligenciadas, algum grupo que era excluído socialmente, economicamente ou politicamente do processo de saúde. E aí, pesquisando sobre isso, eu estava vendo o jornal um dia e passou uma notícia sobre analfabetismo. E aí eu comecei a pensar, será que o fato de uma pessoa não saber ler exclui ela do processo de saúde? E olha, vou pesquisar sobre isso e achei muitas coisas falando sobre. A Unesco tem um estudo mostrando que mães que são analfabetas, em comparação com mães que são alfabetizadas, os filhos dela, o filho de uma mãe analfabeta tem 5 vezes mais chance de morrer por desnutrição infantil. E aí aquilo me intrigou muito, assim. E pesquisando um pouco mais sobre a alfabetização e sobre esse processo, eu cheguei no letramento em saúde. Achei um nome muito estranho. Fui perguntar para professores, professoras, as pessoas, e ninguém conhecia o tema, isso era em 2013. E eu entendi depois o porquê que ninguém conhecia, porque até 2017, aqui no Brasil, a gente só tinha 40 estudos publicados, em 2017. E eu estava lá em 2013. E aquilo me intrigou muito, assim. E para a gente entender o que é, então, esse letramento em saúde, o que é que ele tem a ver com alfabetização ou não, a gente primeiro tem que entender o que é alfabetização, o que é a alfabetização em si. Quando eu digo, uma pessoa é alfabetizada, ela sabe ler e escrever. Ok. O letramento, ele é um pouco a mais do que a alfabetização. É como é que eu uso a minha leitura e a minha escrita nas atividades da vida diária e cotidiana. E a primeira vez que letramento, que é esse usar a leitura e a escrita para exercer as atividades, foi usado num campo da ciência, foi na década de 60, quando fizeram um conceito chamado letramento científico, que é os pesquisadores e pesquisadoras começaram a se questionar assim, o que será que as pessoas entendem do conhecimento científico que a gente produz aqui? Será que as pessoas pegam esse conhecimento, elas aplicam? Como é que esse conhecimento sai da academia, dos artigos e vai para a vida prática da ação, da realidade? Quando foi na década de 70, 74, nos Estados Unidos, foi criado o termo Health Literacy, né? E o letramento, em português, vem do literacy em inglês, que é justamente como é que as pessoas pegam as informações em saúde, como é que elas usam o letramento delas, as habilidades de escrita e de leitura, e aplicam na saúde. E pode parecer uma coisa simples, mas isso é uma mudança de paradigma muito grande, porque a gente vive numa sociedade, num sistema de saúde, que ele é estruturado no conhecimento que as pessoas têm, ou o grau do conhecimento que elas têm. Tanto que numa anamnese, numa consulta, a gente, profissional de saúde, pergunta o grau de escolaridade de uma pessoa. E isso tem influência no que a gente vai entender dessa pessoa. Sendo que o grau de escolaridade, ele está me dizendo ali o quantos anos a pessoa foi exposta a um conteúdo formal no ambiente de sala de aula. Isso não me diz o que é que essa pessoa entende, o que é que ela sabe, o que é que ela consegue fazer de fato. O letramento, ele já é diferente.
O letramento, ele diz o que é que a pessoa faz com as informações às quais ela tem acesso na sociedade, como é que ela usa essas informações. E para a gente entender um pouco melhor o que é o letramento, tem uma metáfora que eu gosto muito, que eu acho que traz uma nitidez para o que é o letramento em saúde, que é a gente imaginar como é o sistema que funciona hoje, na nossa sociedade, até falando de startup. Então, digamos que você está em casa, uma pessoa está em casa e ela vai, e ela quer saúde. Ela descobriu que existe saúde na sociedade. É ofertado para ela, seja público, seja privado. Ela vai pegar o telefone dela e ela vai ligar para a sociedade. Olha, eu descobri que vocês estão dando saúde, eu estou querendo saúde, como é que eu faço? Aí a sociedade, que é esse aparato que a gente vive hoje, que está imerso, vai dizer assim, olha, eu não te dou saúde, eu te dou vários equipamentos que você vai usar e a partir desses equipamentos você vai conseguir saúde. A pessoa, tá, então me manda esse equipamento aí que eu vou usar. Aí o que acontece? A sociedade vai produzir os locais que vão formar as pessoas que vão ofertar saúde, que são os profissionais de saúde, e esses lugares são as universidades. A sociedade vai formar esses profissionais, a sociedade vai construir hospitais, lugares onde as pessoas vão, que elas obtêm saúde, vai construir praças e lugares públicos para as pessoas se exercitarem, vai construir alimentos, lugares onde as pessoas compram esses alimentos, vai construir a mídia, onde tem as informações em saúde, vai construir exames, vai construir possibilidades terapêuticas, equipamentos, todo um aparato de exames, consultas, alimentação, exercício, tudo que uma pessoa pode usar para exercer a sua saúde em si, inclusive a mídia, empresa farmacêutica e por aí vai. Aí a sociedade pega todo esse aparato e entrega para a pessoa. Pronto, está aqui a saúde que você tinha pedido para você ser mais saudável. Esse é o sistema de saúde que a gente hoje está imerso e a gente vive. É um sistema de saúde que ele é muito mais preocupado na quantidade e na entrega de um resultado do que na aplicabilidade desse resultado, de como ele vai ser colocado em prática. Então, o letramento em saúde é essa última ponte de o que a pessoa faz com o que ela recebe de informação em saúde. Não é simplesmente eu entregar a saúde. E aí a gente vê essa transição do modelo de valor em saúde, né, de sair de uma saúde baseada no serviço, na quantidade, e ir para um cuidado baseado no valor, que é a grande transição que a gente tanto discute hoje em dia e que é um desafio colocar na prática. E a gente está descobrindo como fazer isso. E o letramento em saúde é justamente essa transição. O que é que as pessoas fazem com as informações que ela tem acesso? E aí a gente tem inúmeros casos onde o letramento em saúde ele não está ali tão efetivo. A gente tem desde pessoas que acham que tomar um remédio de 8 em 8 horas é 8 da manhã e 8 da noite, até casos de uma pessoa que está internada, é dado para ela o preparo de uma cirurgia, que é um sabonete, e ela vai se limpar para ela tomar banho com esse sabonete, como se fosse um detergente antisséptico, asséptico, e ela toma o detergente, ela toma o que era para ela passar no corpo dela. Então, acontece em inúmeros lugares, porque o letramento em saúde, ele é justamente essa capacidade que as pessoas têm de acessar as informações em saúde, avaliar essas informações que elas acessaram, compreender, para daí aplicar as informações em saúde na vida dela e ela tomar decisões. E a gente pode imaginar que esse conceito de acessar as informações, avaliar, entender e aplicar, ele pode ficar restringido quando ele está baixo, quando a pessoa tem baixa capacidade disso, a pessoas com menores condições socioeconômicas. Sendo que isso não é verdade, porque nos Estados Unidos, que é um país que tem melhor índice educacional que o Brasil, mais de 1/3 dos Estados Unidos, da população, tem baixo letramento em saúde. Na Europa, que é um continente também de um país de desenvolvimento, mais desenvolvido que o Brasil, 47% do continente europeu tem baixo letramento em saúde. Aqui no Brasil, a gente só sabe de dados relacionados a isso, que 60 milhões de pessoas, aproximadamente, são analfabetas funcionais, ou seja, têm uma dificuldade de usar as informações. E muitas mais pessoas têm essa dificuldade de entender as informações em saúde, porque uma pessoa não precisa saber ler para não entender alguma coisa em saúde. Eu, por exemplo, fiz uma faculdade, tenho ensino superior completo, de medicina, mas se você for me perguntar alguma coisa de conserto de carro, de direito penal, de muito profundo, mais pontual, eu provavelmente não vou saber do que é isso, do que se trata, porque eu não tenho esse letramento específico. Assim como as pessoas na sociedade, elas não têm o letramento em saúde, porque elas não são obrigadas a ter necessariamente esse letramento em saúde. Pode continuar. Pode terminar aí.
Então, esse é o que acontece na prática. A gente imagina que as pessoas entendem tudo que a gente fala para elas. E essa é a grande questão do sistema de saúde e do modelo que a gente está imerso hoje. Então, é muito comum, eu já ouvi de profissionais dizendo assim, eu falo tudo para as pessoas, eu falo tudo para os pacientes. Porém, o nosso tudo não é o mesmo tudo daquela pessoa. A gente é um tudo diferente porque a gente está imerso na saúde. Para a gente, algumas coisas são óbvias, para as pessoas, não. E aí, o letramento em saúde é tido hoje como um sexto sinal vital da saúde, né? Além da pressão, temperatura, batimento, dor e respiração. Acho que faltou esse. Por pesquisadores e pesquisadoras, porque ele tem muita importância no prognóstico e na qualidade de vida das pessoas. E não é só numa consulta que o letramento em saúde acontece. A pessoa vai no mercado, ela vai olhar o rótulo de um alimento, se ela entende aquele rótulo, como é que ela lida com aquele rótulo, isso é letramento em saúde. A pessoa escolher um plano de saúde, escolher um serviço, o familiar está internado e ela conversar com um profissional de saúde, ela usar um aplicativo de serviço de saúde, isso tudo envolve o contexto do letramento em saúde. Está envolvido na nossa sociedade em si como um todo. Olha, bacana. Eu dei uma estudadinha, né? Obrigada, Rogério, assim, pela assim, né, explicação resumida. Eu dei uma estudadinha também antes de entrar ao vivo, assim, achei bem legal. Comentei com o Rogério que eu, um tempão atrás, escutei uma entrevista dele contando, né, do projeto dele, achei essencial. Então, assim, e até um pouquinho antes de entrar ao vivo, eu estava comentando com a Ellen que a gente vê essa questão do letramento em saúde como fundamental para adesão ao tratamento, por exemplo, né, do paciente. Muitas vezes o paciente, ele não entendeu e ele não faz o tratamento porque tem vergonha de dizer que não entendeu, ou que não tem dinheiro para comprar o remédio, ou que, enfim, não se sentiu confortável. E, paralelamente, a gente também fez um paralelo aqui antes, que quem faz aplicativos, plataformas para médicos, se depara também com letramento em tecnologia, em digital, né? Então, que também, assim, essa questão da compreensão do domínio da pessoa sobre o tema, e você citou outros temas, né, do direito, do consumidor, ou de economia, que a gente comenta, né, que a nossa sociedade, ela não é muito instruída realmente em assuntos gerais, a gente precisa melhorar, né, temas cívicos, cuidados com a saúde, etc. Então, como isso tudo impacta no nosso dia a dia. Então, a gente preparou aqui algumas perguntinhas. Se quiser fazer algum comentário, Ellen, antes de eu começar a passar as perguntas que a gente preparou aqui. Não, eu acho, enfim, eu acho fantástico esse assunto. Eu sou uma profissional de comunicação, então eu trabalhava exatamente com projetos e com adesão a programas de saúde. E acho que uma das coisas mais difíceis que existem é fazer o paciente aderir. Então, assim, você pode ter todos esses aparatos que o Rogério falou, mas se você não souber qual é o tipo de mensagem que você vai passar, para quem você vai passar, onde, como, isso tudo se modifica. E assim, acho que a gente vai avançar nisso, mas eu gostei muito quando o Rogério falou, a questão da alfabetização formal não necessariamente tem a ver com a questão do seu nível de letramento. E isso é muito importante, porque a maioria das pessoas acham que isso tem a ver com o analfabetismo. Tem, óbvio, né? Com certeza influencia muito. Mas a gente está falando de uma maneira geral, então é muito mais abrangente, até para a gente repensar tudo que a gente está fazendo aqui no ambiente de startup, precisa ser acessível, que tipo de mensagem a gente está passando e a gente é responsável por isso. Então, acho que é muito por aí. A gente vai avançar aqui, não vou ficar falando muito, senão vou tirar o brilho do Rogério, que está lá. Não, então, assim, antes da gente avançar um pouco no conceito, acho que para ajudar o pessoal a entender, acho que o Rogério pode contar um pouquinho qual que é a proposta da plataforma dele, que tem essa pegada, assim, voltada para isso, assim, né, sem querer fazer propaganda, nada disso, mas, assim, contar, né, como é que você pensou em trazer a tecnologia para ajudar a resolver esse problema da compreensão, né, do letramento, porque tem 100% de relação, né? Eu acho que a razão de ser da tua plataforma é essa. Tu pode falar o nome dela, fica à vontade, tá? E contar qual que é a relação dela, da tua solução com letramento. Sim, essa palavra, inclusive, é muito importante quando a gente fala de letramento, né? Compreensão. Porque a lógica do letramento em saúde é a gente sair de um paradigma informativo e ir para um novo paradigma, que é um paradigma da compreensão.
que é o de compreender as coisas. E aí tem o cara que criou, tem a ver com o que eu vou falar. Tem o Richard Urman, que é quem criou o TED, que ele é tido como pai da arquitetura de informação nos Estados Unidos. E ele tem um livro que é muito famoso dele na década de 80, que ainda é muito atual, que é o Ansiedade de Informação, que fala sobre que a gente está entrando numa nova era, que é a era da compreensão. E ele fala que existem categorias de negócio que são negócios da era da informação e tem negócios que são da era da compreensão, que são os negócios que hoje a gente vê que tornam mais simples e entendíveis as coisas. Então, a Pulsares, ela está busca esse ramo de negócios da compreensão. E que a Pulsares é o negócio que eu estou hoje envolvido, que eu fundei desde 2015, começou com outro nome, que era Letras de Médico, hoje mudou e hoje é Pulsares. E começou porque eu via muita essa dificuldade na receita, especificamente na receita. E a gente desenhava a receita médica, mudava e tal, mas demorava muito para fazer aquilo. E aí, desde 2015, eu pensei, então devia ter um programa de computador que fizesse esse processo mais automatizado, né? Porque demora tempo dos profissionais de organizar uma receita e a gente acha que todo mundo entende as coisas, né? Então, algo que fosse automatizado é que chegassem mais pessoas. E aí, a ideia da Pulsares é usar a tecnologia para melhorar os processos de comunicação na saúde. E aí a gente trabalha com isso, tanto no conceito de produtos mesmo, e um deles é a receita que a gente tem hoje, que é um software de prescrição ou de orientação medicamentosa, que qualquer profissional de saúde usa, e ele gera um formato de receita que é diferente, que vem organizado em horário, com imagem, com linguagem fácil. É uma proposta diferente de passar um tratamento ou de orientar um tratamento, né? Farmacêuticos também usam, equipe de enfermagem, nutrição e por aí vai. E a gente também divulga esse conhecimento, né, por forma falando do letramento em saúde, da comunicação não violenta, que tem muito a ver com o letramento em si. E é um negócio que está dentro do ramo de impacto social, né, que é um negócio que busca também causar esse impacto de alguma forma positivo. Eu acho que a primeira pergunta que a gente vai fazer era essa, né, o que é literacia em saúde, a gente meio que acho que já respondeu nesse contexto, né, que é essa questão além do ensino formal, é a compreensão sobre um tema que vai ser importante ali para você. Então, no caso da saúde, né, compreender não só as palavras, né, mas a Ellen cita um exemplo que eu acho que é bacana, né, a questão é que às vezes a pessoa, não é que a pessoa não compreende, mas às vezes ela está numa situação que pode compartilhar, que é o exemplo que você sempre compartilha aqui com a gente. Eu acho que tem a questão dos filtros, né? Muitas vezes você vai ter uma baixa compreensão numa determinada situação, porque você está sob o impacto de alguma notícia. Então, até assim, quanto falar, onde falar, isso é importante, porque imagina, uma pessoa que acabou de receber um diagnóstico de câncer, o médico vai querer engrenar logo em todas as orientações relacionadas ao tratamento. Muito difícil você conseguir absorver qualquer coisa, independente do tamanho, do nível da sua literacia, porque emocionalmente você está impactado. Então, acho que tem um pouco disso, de você entender horas você fala, quanto você fala, porque às vezes você tem uma mensagem muito longa para falar, mas você pode fragmentar e aí você garantir a compreensão efetiva, né? Eu acho que é isso, assim, acho que também tem essa questão dos filtros. Sim, tem um conceito bem importante, assim, para a gente fixar, né, assim, o que é, quando eu pensar em literacia, o que é o letramento? A literacia é muito usada em Portugal. Justamente, assim, pensar em 3 verbos principais, que é acesso, compreensão e aplicação. Então, como é que as pessoas acessam, compreendem e aplicam as informações em saúde? E ela vai usar para fazer isso o conhecimento que ela tem, as competências e a motivação que ela tem no momento, que é onde entra essa questão do emocional. Então, se a pessoa não está motivada no momento, ela não vai ter a capacidade de compreender aquilo de uma maneira plena. E aí, o que acontece? Tem um caso muito que eu gosto de citar, que é de uma enfermeira que tem um diagnóstico de esclerose lateral amiotrófica, que é uma doença degenerativa, e ela tem um relato de que, olha, eu não entendo o que estão me passando, eu não entendo o que estão me falando, e eu sou da área da saúde. Vai chegar algum momento do cuidado em saúde que eu não vou entender alguma coisa. E aí a lógica do letramento é essa, não é que a responsabilidade do entendimento está só no paciente, na pessoa que recebe, mas eu, enquanto provedor, enquanto quem dissemina a informação, de modular e trazer isso para uma linguagem fácil. Eu acho que, paralelamente, essa questão também do domínio do tema, eu acho que também é uma coisa que eu vejo muito, às vezes, alguns profissionais que ainda se comportam assim, claro que a gente vê que isso já vem mudando como cultura,
que é o médico, ou o profissional de saúde, médico, dentista, fisioterapeuta, compartilhar com o paciente as ações, né, o que ele está fazendo, explicar, para que a pessoa domine também aquele tema, né? Então, a gente sai daquela posição de eu sou o detentor do conhecimento e você deve permanecer paciente, passivo, né? E eu vou agir aqui ao contrário, envolver, né, o paciente na compreensão do que está sendo feito, até nas decisões que estão sendo tomadas, para que esse paciente se torne até corresponsável no sucesso do tratamento dele, né? Então, uma coisa também importante. E aí vai essa pergunta, né? Por que todos os atores, então, do ecossistema de saúde deveriam estar atentos à literacia, ao letramento? E aí eu digo todos os atores do ecossistema, se você quiser falar, inclusive, do pessoal de tecnologia, eu acho que também é um ator do ecossistema. Não, são todos, com certeza, sim, porque o letramento, ele traz uma visão de que eu acho que quem trabalha com tecnologia e inovação em saúde já tem, que é que qualquer pessoa envolvida no cuidado é um profissional de saúde. Então, médicos são profissionais de saúde, quem produz tecnologia para a saúde é um profissional de saúde, quem está na recepção é um profissional de saúde, todo mundo que está envolvido num cuidado é profissional de saúde. E aí o que acontece? Se a gente quer que as pessoas façam os tratamentos, ou que elas sejam saudáveis, ou que elas vão aderir àquele tratamento, e eu não estou na lógica de eu mando, como algumas pessoas falam, né? O médico mandou eu fazer aquilo. A lógica não é o médico mandar, a lógica é eu fazer porque eu quero. E aí a gente tem vários desafios envolvidos nisso, né? A aderência e a adesão é um negócio, assim, bem desafiador. Porém, o que a gente sabe é que entendimento é grau A de evidência, que é o maior grau de evidência para a adesão ao tratamento. Então, uma pessoa só vai aderir se ela vai fazer alguma coisa quando ela entende alguma coisa, porque fazer uma coisa nova é a mudança de hábito. E um hábito, quanto mais eu entendo a importância daquele hábito, eu vou fazer aquele hábito. Então, uma pessoa que é um profissional de saúde vai ter interesse que a pessoa entenda e faça, porque vai trazer mais efetividade para o trabalho dele. Uma instituição de saúde vai diminuir o índice de reinternamento, índice de custos vai diminuir custos desnecessários. Uma indústria farmacêutica vai ter interesse porque vai vender mais o medicamento, vai ter maior adesão, a pessoa vai estar ali mais próxima, vai entender o que está acontecendo, vai ter uma melhor relação de confiança. Um plano de saúde vai diminuir o custo, vai diminuir não é sinistralidade, é sinistro? Fugiu agora o nome. Vai diminuir os custos, então... É sinistralidade, isso, acertou. Então, diminui os custos. Tem uma lógica econômica, tem uma lógica financeira que é boa, mas também tem uma lógica social, tem uma lógica que a pessoa vai estar melhor, ela vai estar mais saudável. Se uma pessoa está aderindo, todo mundo ganha no ecossistema de saúde. E aí, quanto mais a pessoa entende, mais ela vai se relacionar bem com aquilo. Imagina, a gente não se relaciona com uma coisa que eu não entendo, que eu não gosto. Então, letramento é fundamental para todo mundo. Você falou, né, quais os reflexos de aplicar, tem o reflexo na melhora, né, dos tratamentos, mais efetividade e, inclusive, reflexo financeiro, né? Então, às vezes a gente acha isso, não, mas eu vou gastar mais dinheiro, eu vou ter mais trabalho, e aquilo ele tem um impacto implícito e também explícito financeiro, e acho que alguns casos relacionados a essa questão, né, do profissional preocupado em que o paciente, o cliente, ele compreenda o tratamento, acontece muito na farmácia, às vezes a pessoa chega com uma receita, não entende nada, e aí ela sai ali com a caixinha toda desenhada, ou com a receita, o próprio farmacêutico tem esse cuidado, né, de passar as orientações. Então, isso que você falou, todo mundo tem que estar envolvido nesse tema. E aí tem o comentário aqui. Esse é o desafio, né? Porque muitas vezes as questões de saúde só aparecem depois do cuidado. Então, os profissionais, às vezes, eles não têm noção e não têm um feedback, né? E a vergonha é a principal barreira do tratamento em saúde, né? Para ambos, inclusive. Para o profissional, saber se a pessoa está compreendendo. Às vezes a gente fica constrangido, né? Você entendeu mesmo o que eu expliquei? Né? Como é que você pergunta isso sem constranger a pessoa, né? Como é que você aí entra a comunicação não violenta, aí é um poço sem fim, gente. Aí depois E falando desse impacto financeiro, nos Estados Unidos, eles estimam que tem um custo de 60 bilhões de dólares por ano aos serviços público e privado pelo não entendimento de custos que poderiam ser evitáveis. Aqui no Brasil a gente não tem esse dado porque a gente não sabe o letramento da população brasileira em saúde, né? Então, é um tema que a gente ainda está investigando todo mundo junto. Aqui o comentário da Raquel, né? Estou estudando recentemente esse tema no doutorado, estou cada dia mais apaixonada.
A gente também, Raquel. A Ellen trouxe para mim recentemente, quando ela veio propor esse webinar, falou assim: você conhece? Já ouviu falar? Eu falei: Ellen, assim, se eu ouvi falar, eu não me lembro. Né? E ela começou a me passar alguns materiais, a gente colocou um artigo no blog lá da associação essa semana, inclusive apontando para o artigo que tem lá no blog da Pulsares, e assim, e a gente vê que tem tudo a ver. Do mesmo jeito, né? O letramento, a compreensão, e a gente ter esse cuidado em não parecer muito sábio demais. Às vezes a gente quer parecer muito sábio usando palavras complicadas, a gente vê isso na saúde e a gente vê também isso na tecnologia. Eu vou colocar esse botão porque é desse jeito, porque é mais moderno, porque se usa, eu vou colocar em inglês, ou sim ou não. Então, a gente passou isso na nossa startup também, né, na hora de escolher o nome, por exemplo. As pessoas, por que você não coloca o nome em inglês? É mais moderno, mais tecnologia. Eu falei, cara, porque eu quero que seja uma solução que seja acessível para uma pessoa que tenha ali o mínimo do conhecimento. E quando ela passa na frente de uma farmácia, por exemplo, ela lê lá o nome, lá, receita digital, eu então consigo entender o que ele está me propondo aqui. Se eu coloco um nome todo doido, eu não estou me comunicando com aquela pessoa, né? E a mesma coisa os médicos. A gente está falando dos médicos também tem essa questão do letramento digital. Eu vou usar que ele tem que ter A, B ou C, né? O que acontece muito, que eu vejo do dia a dia, assim, o paciente realmente tem vergonha, o médico pergunta, você entendeu? Entendi. E aí ele sai, e do lado de fora, ele pergunta para a enfermeira, para a equipe, o que ele falou mesmo? Isso aqui é para tomar como? Então, é isso que o Rogério falou, todo mundo é um agente de transformação nesse processo, né, de saúde. E a gente precisa ter essa consciência para tudo, para os nossos negócios, para consumir saúde, para projetar soluções. Então, eu vejo muito isso. E aí você tem que preparar a equipe inteira. A gente não está falando só dos médicos, a gente está falando de todo mundo. Tem assim, essa pergunta aqui que a gente preparou, né? Se você acredita que os médicos compreendem a importância disso, e aí eu vou até casar com uma outra pergunta, se você acredita que os profissionais conhecem esse conceito, e se eles se importam com isso, enxergam isso como um diferencial, né? Ou não, estou muito ocupado para me preocupar com isso, né? Como é que você vê com as pessoas com quem você conversa, se as pessoas conhecem alguma coisa sobre o tema e se eles veem a importância disso? Olha, é difícil, não é difícil, é desafiador, né? Às vezes eu gosto de mudar essa palavra, né? Porque difícil é uma coisa inatingível, desafiador é uma coisa que eu consigo lidar ali, né? Mas o que acontece, assim, a gente vem num paradigma de saúde que é muito forte, né? A gente vive num sistema de saúde que a gente reproduz muitas vezes sem nem perceber que é uma saúde que é muito como, eu gosto de falar, saúde como prática de dominação, que Paulo Freire é conhecido internacionalmente na área do letramento, ele fala de letramento, e o último relatório que saiu de letramento em saúde esse ano fala que a saúde precisa de uma abordagem mais freiriana, né, que é nesse sentido de compreensão da pedagogia, porque saúde é muitas vezes educação em saúde, né, a pessoa está aprendendo o conceito ali. Então, muitas vezes a gente está acostumado a fazer uma outra prática de saúde, que é uma saúde como prática, muitas vezes, de eu vou te passar, eu vou curar, a nossa formação é baseada muitas vezes nisso, então a gente está passando por um processo. Então, muitas vezes, a gente está tão imerso nesse processo, e quando vai para um lugar de atendimento, tem demandas a atender, tem metas a fazer, e é quase um processo de automatismo, assim. E o letramento, ele convida, muitas vezes, a pausa e a entender, calma, eu estou fazendo uma saúde que as pessoas estão compreendendo, porque, assim, o que adianta eu fazer 20 atendimentos hoje se não está acontecendo na ponta o resultado desses 20 atendimentos, né? Então, é uma coisa que vai muito profunda para o sistema de saúde, como é que funciona, né? Então, acho que os profissionais hoje têm uma dificuldade de reconhecer esse tema de uma maneira geral, pelo sistema de saúde também que a gente está imerso. Não só pelo que os profissionais não gostam, não querem, não conhecem, mas também tem um sistema de saúde que demanda outras coisas. Porque não é um sistema de saúde que é ali que está demandando muito, na maioria das vezes, uma qualidade no atendimento, necessariamente. Então, é difícil os profissionais de saúde, de uma maneira geral, se atentarem para uma coisa quando o sistema de saúde está pedindo uma outra coisa, pelo volume de atendimentos, né? Eu tenho uma amiga que é médica de família no Rio, ela disse que o sonho dela é a equipe de família, a equipe que ela cuida da população é sair de 5.000 para 2.500 pessoas, porque não tem condições.
E realmente é muito difícil. Então, eu acho que é um desafio, porque as pessoas ainda não conhecem esse tema, a gente não estuda necessariamente sobre esse tema. Comunicação em saúde ainda é muito negligenciado nas faculdades e na formação em geral. Eu percebo que na saúde a gente acha que a comunicação é só um pequeno detalhe e que o que vale é o conhecimento técnico, e o conhecimento técnico é maravilhoso, ele é super válido, porém ele acontece na prática quando eu comunico bem. Porque se eu tenho todo um conhecimento que eu não estou ali na ponte da comunicação, ele não chegou na pessoa. Comunicação é tão importante quanto o conhecimento técnico, assim, e tem toda uma ciência por trás da comunicação. Não é um negócio assim, vou aqui ter uma aula de Spikes, que é o protocolo de comunicação de más notícias, e me comunico. Não, comunicação é um processo diário de aperfeiçoamento. Porque a gente acaba reproduzindo coisas que não quer. Às vezes eu estou em atendimento que eu faço uma coisa e falo, meu Deus do céu, como é que eu não expliquei aquilo? E é um processo de prática contínua, da gente ir olhando para a nossa prática, tendo uma visão crítica e indo, né? Então, hoje ainda não é visto como um diferencial, por mais que as pessoas hoje querem aquilo que elas entendem, né? Então, a escolha de um profissional de saúde, a escolha de um serviço de saúde é pelo que a pessoa tem de relação com aquilo, quão entendível aquilo é. Então, ainda não se vê tanto o conceito, mas eu acho que está tendo uma mudança muito dos profissionais, né? Principalmente as pessoas que estão se formando agora e outros profissionais têm uma mudança de pensamento. Então, está passando por eu acho que a gente está vivendo uma transição muito grande na saúde, assim. Seja de tecnologia em saúde, seja do mercado, seja de profissionais mesmo que saem das universidades. Né? A gente vê também um pouco isso, né, dessa tentativa de fazer a saúde ser mais acessível, né, e os cuidados, inclusive, né, primários serem mais acessíveis. E eu fico sempre me perguntando assim, o que será que a gente tem que fazer? A gente tem que parar de falar via oral e falar tomar pela boca, né? Escrever VO, muitas vezes é isso, né? Assim, até assim, como julgar um profissional que tem que escrever o dia inteiro, né? Como julgar que a letra dele é ruim, se a gente ainda obriga o cara a escrever, né, livros diariamente, e claro que ele vai querer encurtar, né, ao invés de escrever via oral, vai escrever VO, e tem aquela fila enorme pela frente, os 5.000 atendimentos que ele tem que fazer, e aí eu fico me perguntando, a gente tem que parar de falar isso, né, via oral, começar a falar, não, tomar pela boca, ou tem que, ao contrário, começar a educar, de fato, as pessoas, para que as pessoas compreendam, inclusive, o que é uma via oral, o que não é, né, enfim, onde é que começa, ou começa dos dois lados, qual que é a tua opinião em relação a isso? Eu acho que hoje é a gente pegar e tornar a comunicação mais fácil para todo mundo, né? O letramento hoje tem essa corrente que diz que as precauções universais, né? É falar fácil para todo mundo, porque mesmo uma pessoa que entende muito, ela prefere uma comunicação que é mais fácil, porque ela já entendeu aquilo, ela já pode entender uma outra coisa. Então, ela já chegou, já se relacionou, já entendeu. Então, hoje a prática é do fala fácil, né? Ao mesmo tempo, tem também uma questão de base da população geral brasileira e do mundo todo de aprender mas isso é uma coisa que vai a longo prazo ainda, né? Então, como medida mais pontual e de agora, é a gente modular a nossa comunicação para o mais fácil que a gente conseguir e puder naquele momento, né? Porque o letramento, ele não acontece só nas escolas, né? Ele acontece dentro de casa, ele acontece na sociedade também como um todo, não é só a escola que forma uma pessoa dentro do letramento, do entendimento de mundo dela, né? Então, passa por toda uma mudança de visão social, né? Então, por exemplo, um programa de televisão que passa sobre saúde é muito letramento para as pessoas. Ali as pessoas compreendem muito mais. Eu lembro quando chegou numa consulta uma vez, porque eu vi naquele programa que passa sobre isso, aí eu acho que isso é importante. A pessoa confia naquele programa que está ali. Agora, tem um assunto que eu acho muito legal e acaba se complementando, a gente vê o letramento até de um jeito mais tangível, por exemplo, em receita médica. Eu acho que talvez seja a maior personificação do letramento, embora a gente saiba, principalmente agora que você já expôs para a gente, que existem outras vertentes aí muito fundamentais. Mas tem uma coisa que eu até falei no seu e-book, você fala sobre numeracia. Isso é incrível, porque a numeracia é a história da meia colher de sal, reduzir o sal, meia colher de sobremesa. Parece bobeira, mas é tão fundamental isso, sei lá, talvez você pudesse falar para a gente um pouco sobre numeracia também, né? Tá dentro de literacia. Tá. O letramento, ele tem 4 grandes vertentes, né? Tem um conhecimento escrito, que é como é que eu leio e escrevo, o conhecimento oral, como é que eu falo e escuto, o conhecimento cultural e o conhecimento com números, né? Que é lidar com números. Então, na saúde, a gente tem uma pressão arterial, por exemplo. Minha pressão está 14/9. O que é que significa uma pressão 14/9?
É uma pressão alta, é uma pressão baixa, o que é esse número 14, o que é esse número 9, uma temperatura, é interpretar esses dados mesmo, tanto de receita, tem lá 2 comprimidos, esse mais palpável, quanto esses outros dados, e quanto exames de saúde também, né? É lidar com todos esses números que estão envolvidos e tirar as informações dele. Então, talvez uma pressão de 14 por 9, dependendo de quem for a pessoa, ela pode estar alta ou não, depende do contexto também. E aí também passa por e é muito ligado a outros letramentos, né? Porque o letramento em saúde, ele tem vários. Tem o letramento digital, tem o letramento em saúde mental, tem o letramento cardiovascular, são mais de 90 tipos de letramento. Tem letramento nutricional, letramento oral, é uma infinidade de letramentos. E acaba se relacionando, né? A numeracia faz parte disso, de como é que as pessoas lidam com os números que estão aí disponíveis, né? Que é um grande desafio também. Eu queria assim, a gente vê muito, durante muito tempo, inclusive, isso foi motivo de chacota até, né? Porque eu tô com um sistema nervoso, e a gente vê pessoas ridicularizando isso, ao invés de tentar compreender, e compreender e acessar essas pessoas. Eu achei legal que quando você definiu os 3 conceitos, né? Acesso, compreensão e ação, muito isso, né? Você conseguir, né, se conectar com aquela pessoa, ao invés de tirar sarro, enfim. E aí eu queria, agora que a gente está chegando mais para o final, puxar um pouco, né, a brasa para nossa sardinha e falar, assim, tá, e como é que, o que isso tem a ver com as startups, o que isso tem a ver com aplicativos, plataformas, né, como é que a gente pode adotar esses conceitos para ter produtos melhores, para ter produtos que realmente tragam um benefício. Aí eu vou criar daqui a pouco um produto para melhorar a adesão ao tratamento e que a configuração dos lembretes no aplicativo é impossível fazer, né? Ou seja, muito complicada para eu fazer, e aí não adiantou de nada, só deixou ainda mais difícil, me deixou ainda mais insegura. Então, como é que você acha? Você já viu alguém, além da Pulsares, assim, não, olha, tal solução eu sei que adota ou que considera isso importante, ou tem uma solução nesse sentido? Como é que você vê essa correlação entre a tecnologia, as startups e esse conceito? Tem o letramento, ele é muito vinculado no campo da tecnologia com o UX, né? Inclusive, Ellen está aqui do lado. Pode falar sobre, assim, porque é muito essa perspectiva de olhar para a experiência da pessoa e, de fato, colocar ela no centro, né? Então, quando a gente fala de tecnologia, fala desde esse aspecto principal, que é da empatia, que é esse conceito que a gente acabou banalizando um pouco, que é justamente, até a Vânia colocou aqui, escutar o outro ajuda no diálogo e na compreensão mútua, com certeza, sendo que eu acredito que hoje a gente não escuta de uma forma, assim, eu facilitei 4, eu facilitei 4 design thinkings para profissionais de saúde de diversas áreas, em diversos momentos, assim, separados por 2 anos. E o maior desafio que eu percebia era na hora que ia fazer uma entrevista de validação, quando voltava depois da entrevista com os dados coletados, que tinha muito julgamento ainda, assim, do que é que foi visto e não o fato observado em si. Então, a gente, muitas vezes, porque a gente também está imerso nessa cultura, que é uma outra forma de comunicação, que é muitas vezes de julgar, de rótulo, de não observação de fato. Então, esse é um grande desafio. Então, deixa esse primeiro lugar de pensar no usuário, fazer entrevista de validação, mapa de empatia, persona, passa por esse lugar, e também passa pelo lugar do teste, de entender aquilo. E tem alguns pressupostos básicos, né? Então, tem um que eu gosto muito, que é qual é o mínimo de informação que é necessária neste momento para essa pessoa. Qual é a menor quantidade de informação que ela vai receber neste momento e que vai passar, e esse conceito aqui que eu estou pensando. E o que é que eu quero que a pessoa saiba e faça depois dela fazer esse passo aqui? O que é que eu quero que ela saiba e faça depois disso? Porque isso a Ana colocou aqui, totalmente a ver com a linguagem clara, assim, totalmente a ver com o plain language. O letramento em saúde e o plain language são, assim, muito próximos, porque é justamente isso, assim, é a gente facilitar para a pessoa conseguir fazer outras coisas que são mais complexas. Então, a gente vai desenvolver uma tecnologia, pensar como essa tecnologia vai ser usada de fato, entender se ela realmente está entendível, se ela atende a uma necessidade da pessoa, como é que ela usa aquilo, o que é que ela compreende daquilo, o que é que ela já tem de conhecimento sobre essa tecnologia que eu vou apresentar para ela, porque ela traz o conhecimento de mundo dela quando ela vai usar alguma coisa que eu produzi. Então, por exemplo, eu vou produzir alguma coisa sobre, sei lá agora, usar um medicamento, uma receita, por exemplo, e vou apresentar um formato diferente. O que é que ela já viu de receita que ela já vai interagir com esse aqui? Será que ela vai ter alguma base para entender isso que eu estou dando para ela? Então, esse processo tem muito a ver com tecnologia e com startup,
totalmente, né? Porque a gente produz tecnologias que as pessoas vão ter acesso, como é que elas entendem e lidam com aquilo e aplicam no dia a dia delas mesmo, né? Mais do que a gente fazer, mais de como é que ela realmente interagiu com aquilo na prática, de fato. Às vezes usar referências até que ela já está acostumada, né? Trazer. Eu sei que assim a gente não pode replicar os problemas do offline no online. Isso é um pouco uma plataforma que eu defendo, né? Então, já que a gente vai trazer para o digital, a gente não pode trazer os problemas do analógico para o digital. Mas a gente também tem que aproveitar os canais de comunicação e formatos que as pessoas estão habituadas. Então, quando a gente começou a debater receita digital, por exemplo, prescrição eletrônica, e até a gente evita usar a palavra prescrição, porque muita gente não entende o que é uma prescrição, então é receita, né, que fica mais fácil, mais popular. É disso, né? Qual formato que a gente consegue usar que a pessoa consiga identificar ali a receita que ela está acostumada a ver. Então, num primeiro momento, vai ter que haver essa transição, né? A gente usar aqueles elementos que a pessoa consiga se sentir à vontade de experimentar, né? Porque se for, né, se for a sua plataforma, no caso, né, opinião pessoal, o profissional de saúde, por exemplo, que vai usar, for abrir aquilo ali, ou o paciente for abrir e ele não identificar nada ali que ele reconheça, acho que ele vai se sentir imediatamente aflito, né? Não sei nem por onde começar, e aí já gera um bloqueio, né? Então, acho até queria que a Ellen desse um pouquinho a opinião dela, né? Literacia e UX, Ellen, já que o UX é, assim, a tua praia, e trazer essa questão do UX para o profissional, que é mais ou menos o que vocês fazem, né, dentro da UX Med, contar um pouquinho como é que é isso. Eu acho bem legal, a gente tem algumas questões, né? Eu gosto de falar, as pessoas têm um hábito de confundir UX com User Interface, que é a parte mais de front, enfim, das ferramentas. E são coisas diferentes, assim. Quem criou, acho que foi o Don Norman, ele criou o conceito de UX, e ele fala que, assim, UX é como você percebe as coisas, como você vivencia, experiencia. Então, isso pode acontecer no online como no offline. E eu acho, assim, tem uma questão, e que me preocupa muito quando eu vejo projetos, e a gente trabalha com integração de muitas ferramentas, então, isso que o meu interesse em conhecer o máximo de ferramentas possível, porque para cada projeto a gente pensa uma trilha. É o seguinte, todo mundo acha que trabalhar UX ou montar uma plataforma tem que ser bonito. Essa história de bonito e feio é uma linha muito tênue, é aquilo que você está falando. Você tem que ser adequado para aquilo que você vai falar. Às vezes, visualmente, eu até tenho umas coisas que eu falo, cara, para mim não está bacana, mas para o público está ok. Está fazendo o papel dele. Funcionou. Então, não é a minha estética, mas tá funcionando, tá rolando. É a estética daquele público. É a estética de quem o médico está atendendo. E uma terceira coisa que eu vejo, e eu defendo muito isso, a gente realmente tem que colocar efetivamente, né, o paciente no centro, para a gente pensar em valor em saúde. Todo mundo fala, ninguém faz. Né? Vamos falar a verdade é que todo mundo fala e não faz. Verdade. Mas também a gente tem que pensar, e aí eu vou fazer vou ser o advogado do diabo, vamos soltar aqui a informação de que o médico também não é fácil, ele não foi treinado para fazer isso, o profissional de saúde ele não foi treinado. Então, é quase que a gente pensar o seguinte, a gente tem que fazer a literacia, participar da rotina desses profissionais e ele entender que aquilo vai gerar resultado. Então, é quase que a gente está falando aí, a experiência tem que ser boa para o profissional também, para que ele também faça adesão a esses novos formatos, mas também tem que ser ótimo e gerar muito resultado para o paciente, para a gente poder fazer a roda girar. Eu vejo muito isso, me incomoda muito essa coisa de ser lindo e não ser efetivo. Tem que ser efetivo, e é aí que entram todas essas técnicas que o Rogério comentou, que a gente faz também, é o mapeamento, com quem eu estou falando, para quem eu vou falar. Então, acho que esses são os cuidados que a gente tem que tomar, e acho que foi muito em função disso que eu fui comentar com você, eu falei, Ivy, a gente precisa falar disso, porque acho que as pessoas precisam entender que precisa ser adequado, que isso é um problema, acho que é a OMS que fala isso, né, Rogério? É uma pandemia silenciosa. É o Instituto de Medicina dos Estados Unidos. Isso, eles chamam a pandemia silenciosa, é muita grana, é muita gente que é impactado,
e é muita responsabilidade, né? Acho que a gente precisa olhar para isso de um jeito mais especial. Não sei se eu respondi. Não, é bem isso, assim, o letramento é esse desapego de si mesmo, assim, porque eu não estou fazendo para mim, eu estou fazendo para outra pessoa. Lógico, eu também faço para mim porque eu estou fazendo aquilo, alguma coisa me atende e eu gosto, mas assim, quando eu faço algo em saúde, eu estou fazendo a serviço de alguém. Então é menos sobre o que eu quero e o que eu necessariamente... Ai, meu Deus, não aguento. Recebi uma visita aqui do meu sobrinho, tá? Tá pulando aqui do lado para aparecer. Então, é isso, assim, é sobre menos o que eu quero e mais o que a outra pessoa vai ser efetivo para outra pessoa, né? E a saúde, a gente está muito acostumado a fazer uma saúde para a gente, eu, enquanto profissional de saúde. O protocolo é esse, o tratamento é esse aqui. Não, gente, eu não estou tratando um livro, as pessoas não são livro, as pessoas não são protocolo, as pessoas não são protocolo do mapa de empatia, as pessoas não são aquele papel. As pessoas são dinâmicas, estão no mundo real, a realidade é dinâmica, não vai ser o que tem na minha cabeça, eu tenho que respirar fundo, entender que aquela pessoa vai fazer aquilo naquele momento, é o que ela consegue fazer, e é isso. Porque a realidade é diferente. Começar com o mais simples, né? E eu acho que quando a gente fala de plataformas, tem algumas coisas interessantes, assim, quem desenvolve soluções para auxiliar, por exemplo, o médico no atendimento, ou seja, o meu público-alvo é o profissional de saúde, o médico, o farmacêutico, enfim, o fisioterapeuta, enfim, o meu público-alvo é o profissional de saúde. Mas eu estou ajudando, assim, foi o que a Ellen falou, a gente aplicar efetivamente o paciente no centro. Então, a solução que eu entrego, ela de fato facilita a vida do paciente também ou facilita só a vida do médico, né? Não, o médico achou ótimo, achou tranquilo. E aí, no final, para o paciente continua inacessível, para o paciente ele continua sem acessar as informações dele de um jeito fácil, do jeito que ele precisa, ele continua cego em relação ao que está sendo feito em relação a ele. Então, tem sempre um teste que a gente fala assim, tenta ir no hospital e pede uma cópia do seu prontuário, que é um direito seu, vê se você vai conseguir, ou quantos dias vai levar para conseguir. Então, como é que a gente quer educar as pessoas a entender o que se passa com a saúde delas, se a gente tenta sempre negar o acesso às pessoas à saúde, às suas informações em saúde, e a LGPD está vindo aí, e ela é bem clara de que o dono do dado, de que o dono do dado é a pessoa. Então, assim, claro que existe por trás disso toda a obrigação do profissional em manter esse registro, a gente sabe a obrigação legal em manter o registro, etc., e que nem tudo deve ser passado também, né, anotações pessoais ali a respeito do paciente não é nem obrigatório, não é nem conveniente você passar para ele, mas informações que são ali objetivas e diretamente relacionadas a ele tem que ter acesso até para que, justamente para que ele consiga estar cada vez mais treinado, dominar mais isso, né? Então, que a gente fala assim, a sua solução hoje, então, ela ajuda a gente a manter o paciente cego em relação às informações dele, em relação à informação que ele tem acesso, ou a gente ajuda ele a esclarecer e a se inteirar e a facilitar, de fato, o acesso à saúde. Acho que essa é uma autocrítica que a gente, como plataforma, tem que fazer. Total, total. Esse é o desafio do letramento também, né? Fazer um ganha-ganha de profissionais, pacientes e ganha também da startup, né? Esse ganha-ganha-ganha, menina, é um processo, assim, é um processo. E até uma amiga minha que é psicóloga, ela compartilhou assim, porque eu estava atendendo uma mulher e eu estava muito interagindo com ela, ela estava com um tumor cerebral. E ela, no final da consulta comigo, falou assim, ela é psicóloga, a pessoa falou para essa minha amiga psicóloga, eu gosto muito de vir aqui, eu gosto de conversar com você, tem coisas que eu não entendo, mas eu me sinto bem. E ela disse que ela ficou arrasada, porque ela achou que ela estava falando super fácil, super entendível, mas não era o que estava acontecendo na prática. Tem um comentário aqui até da Raquel, né, que saiu um artigo há 2 semanas, correlacionando o letramento em saúde e a infodemia e suas consequências na pandemia da Covid. Pô, se não tivesse acabando o nosso horário, eu ia chamar a Raquel para vir ao vivo aqui para compartilhar com a gente. A Raquel falou comigo no WhatsApp, a Raquel, eu sei quem é a Raquel. Oi, Raquel, obrigado por ter vindo, por estar aqui. Sim, saiu uma notícia no Washington Post, se eu não me engano, Washington, a semana retrasada, se eu não me engano. E sim, a gente está vivendo letramento em saúde, né? Nós estamos vivendo
letramento em saúde, saúde pública, epidemiologia, assim, é o momento crítico do letramento em saúde para a gente ver que não estávamos fazendo letramento em saúde, né? Porque a gente está vivendo esse momento porque antes não tínhamos letramento em saúde, agora está exposto isso, né? Não é que a pandemia criou, né? Só está mostrando o que já tinha, ou que não tinha. Legal. Bom, gente, a gente está chegando ao final, para a gente também não ficar muito extenso, porque aí depois o pessoal começa a perder o interesse, né? A Ellen perguntou se a gente vai divulgar no site o quê? Esse artigo que a Raquel citou? Olha, se a gente achar, pessoal, legal, boa, excelente ideia, Ellen. A gente vai procurar esse artigo e linkar ele lá no site da BSS, tá? Tá aqui em cima. De novo, tá aqui em cima da cabeça da Ellen, tá? abstartupsaude.com.br, a gente tem divulgado, assim, se vocês tiverem algum conteúdo também quiserem passar pra gente, nós somos super abertos, mas sim, vamos procurar. E ó, a Raquel é da UF aqui de Niterói, gente, ó, todo mundo conectado. A Ellen é de Niterói, eu também, quer dizer, a Ellen mora em Niterói, eu sou de Niterói, moro em Niterói também, da UF. Vamos, a Raquel, se puder, passa para o Rogério esse artigo, para ele passar para a gente. Eu acho que eu sei qual é. Eu acho que, não sei se devem ter poucos, né? Não são tantos artigos que saem. Eu acho que eu sei qual é, mas ela pode passar se for, pode ser diferente, né? Legal. Ela falou que é uma The Lancet. Isso. Aí a gente procura, Vamos procurar ou o artigo, ou a Raquel, ou enfim, para tentar colocar para vocês. Quem tiver material também que quiser colocar, a gente vai tentar, assim, né, divulgar, né, e dar um pouco mais de visibilidade para o tema. Excelente ideia. Essa ideia foi da Ellen, gente, mérito total. Adorei. É porque, assim, gente, o StreamYard, ele não é espelhado, como a gente está acostumado a se ver no espelho. Ele é... Então, assim, a gente fica totalmente perdido apontando para o lado errado. É um mundo invertido. A Ellen vai colocar para a gente o link aqui no chat do YouTube. Obrigada. Ellen não, a Raquel. Obrigada, Raquel. Gente, alguém tem mais alguma pergunta aí das redes sociais? A hora é agora. Aqui é a nossa vizinha de Niterói. A hora é agora. Quem quiser mandar alguma pergunta, a gente já está acabando. A gente vai começar a fazer aqui, então, os encerramentos. Pedir, assim, primeiro agradecer demais ao Rogério, assim, dá vontade de fazer o Health Literacy capítulo 2 e a gente depois continuar aprofundando aqui, assim, é um tema que eu acho muito, muito, muito fantástico. Eu não sou da área da saúde, quer dizer, sou, mas não sou. Eu me formei em educação física muitos anos atrás, poucas pessoas sabem disso. Acabei não exercendo, fui trabalhar no mercado financeiro. E interessante que eu trabalhava na Caixa Econômica, então essa questão da compreensão de clientes com diversos backgrounds, assim, é muito interessante. Então, ao mesmo tempo que às vezes você tem que estar preparado para conversar com alguém que tem um autoconhecimento sobre aquele tema específico que você está tratando, você tem que também conseguir se fazer entender, porque você está falando ali de dinheiro, né, um tema financeiro que não é de domínio público, né, de todas as pessoas, nem todo mundo tem facilidade de entender como é que funciona, né, o sistema bancário, de pessoas com pouquíssimo conhecimento. Então, a gente treinava, assim, era um treino fantástico, né, de você conseguir equilibrar diversos públicos e a comunicação. Então, assim, eu não vim da saúde, então, assim, isso é uma coisa que eu observo, né, como é que as pessoas explicam as coisas da saúde para quem não é da saúde entender. Então, tenho, assim, um pouco essa visão de paciente. As pessoas me perguntam, né, mas você, qual é a sua relação com a saúde? Eu falei, primeiro, eu sou paciente. Então, né, todos somos. Então, assim, agradecer demais, assim, aprendi muito com vocês aqui, a experiência muito boa. E só agradecer, enfim, deixar vocês agora fazerem as considerações finais de vocês, darem o tchau. Se quiserem, podem divulgar redes sociais e sites das startups de vocês. A gente dá essa abertura aqui. A gente tenta não fazer muito jabá, tá, gente? A gente não consegue dar o mesmo espaço para todas as startups, mas sempre que o pessoal vem aqui, a gente deixa divulgar, né, os seus sites. E, enfim, então, muito obrigada. Já vou dar aqui o meu boa noite e deixar vocês se despedirem. Você e eu, para ímpar. Pode falar, pode. Não, vou falar que você fica com mais tempo. Eu agradeço muito o espaço. Acho que a gente tem que fazer os próximos, talvez em outros formatos. A gente testou esse, acho que foi bem bacana.
Então, Ive, obrigada. Rogério, eu não tenho palavras por você ter aceitado o nosso convite. Acho que a gente tem um longo trabalho para fazer, todo mundo, dentro do ecossistema como um todo. Mas eu vou dizer, o nosso site é UXMed, é UX, é inglês, viu, Ive? .com.br, nossas redes também estão aí. Mas eu quero fazer um convite em nome da ABSS, como embaixadora. Quero convidar todo mundo a conhecer a gente, entrar no nosso site que está aqui na minha cabeça, e também convidar as startups a participarem desse movimento, que eu acho que é um movimento muito colaborativo que a gente está tentando fazer, que a Ive e a Claudinha recomeçaram, né, esse projeto, e que está dando tão certo. Então, é isso. Eu agradeço demais, eu nunca tinha feito uma live assim, desse jeito, adorei fazer no StreamYard. Muito obrigado pelo espaço, pelo convite, aí, Ellen, sempre bom divulgar o letramento, espalhar essa semente, né? Mas porque essa planta cresça e floresça em todos nós aqui. E o letramento é isso, gente, é esse nível. Alguém comentou aqui, um vinho passando, né? Acho que tem muito a ver com empatia, né? Totalmente, assim, e empatia no sentido real de se conectar com as necessidades humanas, né? E por isso que eu acho que uma condição pré-existente para o letramento em saúde é a gente falar de comunicação não violenta. Assim, eu acho que para mim, assim, não dá para falar de letramento em saúde sem falar de comunicação não violenta. E é justamente ter essa empatia, né? De realmente, na prática, ter uma visão autocrítica, ter uma visão de colocar a pessoa no centro, de estar a serviço. No fundo é simples, a gente acabou complicando com a sociedade, com a vida, mas a gente aos poucos vai voltando para essa essência de estar a serviço. E deixar a saúde mais fácil é garantir um direito humano básico, só tem saúde de qualidade se as pessoas entendem que elas têm acesso, não adianta. Então, é um direito humano básico e a gente hoje vive numa sociedade que está com compreensão limitada em saúde, então vamos lutar para aumentar essa compreensão que todo mundo sai ganhando. Espero que tenha ficado entendível o discurso aqui, que pesquisem mais coisas. A Pulsares, o Instagram é Oi Pulsares, em breve vai mudar, mas lá a gente divulga conteúdo sobre letramento, sobre comunicação não violenta, tudo isso que a gente comentou aqui, e também tem um site, mas lá no Instagram tem acesso a tudo, e a gente tem um livro, que é o primeiro livro gratuito do tema no Brasil, disponível de letramento em saúde. Ai, que legal. É um e-book introdutório. Legal, Rogério, muito obrigada, gente. Essa live ela vai ficar disponível, ela demora uns minutinhos para ficar disponível aqui no nosso site, mas para quem, né, poxa, queria que algum amigo tivesse participado, tivesse visto, ela vai continuar disponível no nosso canal, assim como os outros materiais que a gente faz aqui. Então, sintam-se à vontade para distribuir, para comentar, para sugerir, estamos abertos. E mais uma vez, muito obrigada. E boa noite. Deixa eu só divulgar também, só para finalmente, assim, é porque tem esse livro aqui, que é Letramento Funcional em Saúde, é um livro bem curto, é um livro da Estadual do Ceará, é um livro que já existia prévio, né, eu falei que o nosso é o primeiro livro, que é o livro gratuito, tem outro aqui, você pode adquirir, é um livro com linguagem mais acadêmica, porém é um livro bem completo e passa uma visão sobre o letramento, quem tiver interesse, lembra que a Raquel estava fazendo doutorado, pode ser que outras pessoas queiram também, então deixo aqui a dica, Letramento Funcional em Saúde. Dá um print aí depois para guardar, anotar o nome do livro direitinho. E é isso, pessoal. Muito obrigada. Boa noite para todo mundo que assistiu ao vivo. Boa noite para quem está assistindo depois. Compartilhem, comentem, sugiram. A gente faz o que a gente faz aqui como associação para vocês, para a gente, para todo mundo. É o que a Ellen falou. É coletivo e é para a gente conseguir fazer coisas melhores de um jeito melhor. Muito obrigada. Boa noite para todo mundo. Boa noite. Fiquem bem.